Olá, amantes do vinho! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Raquel Seco, sou sommelier e hoje eu vou falar de um tema muito importante para quem, assim como eu, ama vinhos, como armazená-los da maneira correta em casa. Vamos lá? Antes de mais nada, é importante nós entendermos por que o armazenamento do vinho é fundamental. O vinho é um alimento vivo e ele continua sendo trabalhado ao longo dos anos dentro da garrafa. E por isso é tão importante ter alguns cuidados para que ele não se estrague ao longo dos anos, mas muito pelo contrário, que ele se conserve e que ele fique muito melhor ao longo dos anos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a temperatura. É muito importante que o seu vinho ele fique numa temperatura constante, para que esse vinho não trabalhe expansão de calor ou contração com muito frio. Por isso, o ideal é manter esse vinho de 18 graus a 12 graus. Então, dentro dessa janela de 12 a 18 é o ideal. Por isso que a adega climatizada é um ambiente perfeito, ela vai manter de forma uniforme essa temperatura no seu vinho. Mas se você não tem, o ideal é que a gente não mantenha em ambientes que fiquem muito quentes, né? Ou também muito frios. O ideal é a gente conseguir aí colocar num lugar que a temperatura seja o mais controlada possível. Outro ponto importante é a umidade do ar. De 60% a 70% é o ideal. Para quê? Para que a rolha ela não resseque muito. Então, você vai encontrar em alguns lugares, algumas adegas que tem um umidificador de ar, porque o ambiente daquela região é muito seco. E você pode estar fazendo isso aí na sua casa também, utilizando o umidificador para que essa umidade do ar ela se mantenha adequada para o seu vinho. Mas também excesso de umidade não é interessante. Então é ideal a gente realmente controlar essa umidade e, além disso, a luz. Para mim, um dos principais pontos de relevância quando a gente pensa em armazenamento do vinho é a luz. Quanto mais incidência de luz esse vinho recebe diretamente nele, pode ter certeza que ele não vai perdurar por longa data, porque ela vai interferir. Não apenas só a luz, mas muitas vezes a luz bate, a luz do sol bate e ainda aquece. Então aí tem uns dois agravantes. Por isso que é muito importante a gente manter um lugar que seja mais escuro, um lugar que a gente consiga controlar então essa umidade também, um lugar que ele consiga não ser afetado por tantas oscilações. E aí a gente entra no outro tema, que é agitação, oscilação, vibração. O vinho ele vai depositar residual no fundo dessa garrafa. E se ele ficar tripidando, se ele tiver vibrações, isso vai acabar voltando, retornando ali para o vinho. Por isso que quando a gente vai transportar uma garrafa, tirei da minha adega, vou levar ela para um evento, coloca numa sacolinha, mas sem muita agitação, ou até mesmo pega a garrafa na mão, sem muito manuseio, para não agitar muito e não sair esse residual do vinho na sua taça. O outro ponto é, se na minha residência eu coloquei perto da máquina de lavar, ou perto de alguma parte que tenha som, que vibre muito, isso também não é muito legal para o vinho. Então, o vinho ele gosta de ficar guardadinho, de ficar quietinho, de descansar. E aí, por conta disso, a minha outra dica é: não coloca perto de lugares que vibre, não coloque perto de lugares que você vai ter algum tipo de interferência no vinho através de ondas sonoras ou da vibração. A minha outra dica e a essencial é a posição da garrafa. Então, se você colocar ela deitada, perceba que o ar que está dentro da garrafa, ele vai ficar nessa parte mais alta. E aqui, em contato com a rolha, o vinho vai estar o tempo inteiro ali
umidificando essa rolha. Por conta disso, essa é a melhor posição, tá? Mas você também pode utilizar ele nessa angulação aqui, onde o ar continua aqui e a rolha continua umidificada. E assim, todo esse detrito que ele for acumulando ao longo dos anos vai se acumular bem aqui no finalzinho. Então, essa também é uma ótima posição. Algumas adegas você vai encontrar essa angulação aqui e também não tem problema nenhum. Ela vai acabar acumulando nessa região aqui mais o residual, mas não tem problema porque a rolha está em contato com a umidade. Então a posição também é importante. Outra questão é para vinhos de tampa rosca. Se o vinho tem esse tipo de vedação aqui, aí ele não precisa ficar deitado, porque não tem uma rolha para ficar ali sendo umedecida ao longo dos anos. Também não é um vinho para ficar envelhecendo na sua adega por muito tempo. São vinhos para você já de pronto tomar e apreciá-los. Já são vinhos prontos e frescos para beber. Uma outra dica que eu vou dar para você é também quando você compra um vinho ou recebe, ganha ele, você pode colocar uma etiqueta nele com o ano que você ganhou ou que você comprou ele, para saber há quanto tempo aquele vinho está na sua adega, os seus cuidados e há quanto tempo ele está ali envelhecendo. Alguns vinhos você vai encontrar algumas nomenclaturas, como reserva, gran reserva, vinhos mais premium, que passaram por mais tempo em barrica, você pode colocar ali mais ou menos 4 anos de guarda, mais ou menos 6 anos de guarda. Então você consegue também ter uma previsão daquele vinho. É uma forma de conseguir organizar a sua adega aí na sua casa. Eu recebi algumas dúvidas lá no meu Instagram. E eu achei bem interessante trazer hoje aqui, porque talvez alguma dessas dúvidas pode ser a sua também. Então vamos lá, manda aí. Você acha que a lavanderia é um bom local para armazenar vinhos? Então, na lavanderia eu não recomendaria, porque a gente tem muito produto químico, né? Aroma de flores, aroma de, enfim, do amaciante, do sabão, e isso pode acabar interferindo no vinho, não é muito legal. Tá? Embora seja muitas vezes um lugar da casa que é mais escuro e que também possa ter um pouquinho mais de umidade, seja mais fresquinho, não é muito interessante. Fora que também pode ter essa questão da vibração que eu falei para vocês, e isso pode acabar interferindo no vinho também. Tem mais pergunta? Dentro do roupeiro pode armazenar vinhos? Dentro do roupeiro é um bom lugar, porque você vai estar ali no ambiente escuro, mas não esquece de colocar deitado. E é bom fazer uma conferência de vez em quando aí nesse vinho, para ver se ele também tá geladinho, né? Como é que é a temperatura desse ambiente que tá o roupeiro, tá? Tem mais alguma? Vinho com tampa de rosquear. Posso deixar na geladeira? Então, tampa de rosquear é essa vedação aqui. Você pode sim deixar na geladeira, porque normalmente esses vinhos são vinhos mais frescos e que podem ser consumidos gelados. Só que a temperatura da geladeira é mais baixa do que o que eu recomendei para vocês. Então, por isso que é bom ficar de olho para ser um vinho branco, um rosé, e aí não tem problema nenhum ele ficar já na geladeira esperando o bom momento. Então agora você já sabe que o vinho precisa ficar em repouso, ele precisa ficar longe da luz, longe do calor, de trepidações, para que você consiga desfrutar desse vinho por uma longa data e ele estar perfeito para você ter bons momentos com a sua taça de vinho. Se você gostou desse conteúdo, já coloca aqui para mim nos comentários, curte também, já segue aí o nosso canal e até a próxima taça, pessoal!